Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. Como é que estão todos? Vamos começar mais uma aula de AOC. Nós estamos aqui porque nós estamos aprendendo como é que funciona o computador, né? Então nós vimos lá como é que é o bit, o byte, o sistema numérico, sistema decimal, sistema binário, sistema hexadecimal. Vimos lá a porta lógica AND, a porta lógica OR, como é que é a combinação delas. E hoje nós vamos estudar memória, como é que funcionam as memórias. Então hoje nós vamos estar entendendo um pouquinho melhor a função básica da memória dentro do computador. Como o próprio nome diz, memória. Então, fique comigo aí, a nossa aula de hoje é sobre memória. Como o próprio nome diz, né? Memória. Então o objetivo é compreender e saber como é que funciona a memória dentro do computador. Como é que é lá dentro do computador que eu posso usar as memórias? Qual que é a função básica das memórias lá dentro do computador? Então essa é a ideia da gente poder estar estudando aqui as memórias. É entender como é que elas funcionam lá dentro do computador. Então dentro do computador tem vários tipos de memória. Tem as memórias que têm acesso rápido, tem as memórias que têm acesso lento, mas que tem alta capacidade de armazenamento. Então eu tenho que compreender esses tipos de memória. Eu tenho que saber como é que funciona cada um desses tipos de memória. Então o nosso objetivo é justamente esse, aprender como é que essas memórias funcionam dentro do computador. Esse é o nosso objetivo nessa aula de hoje. Trabalhar então com as memórias. Então, o sistema de memória ele tem as características inerentes dele. O modelo de von Neumann é aquele modelo que a gente sempre está falando aqui, que é o modelo que a gente pega como exemplo, que é esse aqui, né? É um modelo onde a gente tem entradas, tem o processador, tem as saídas. Então, a gente sempre dá esse exemplo, né, de von Neumann. Processador, o computador trabalha da seguinte maneira: ele recebe informação, processa e envia para uma saída. E nesse intervalo de processamento existe, para auxiliar o processador nessa tarefa, as memórias, os tipos de memória. Nós temos aqui representado, memória do tipo RAM, memória do tipo ROM, memórias de armazenamento de dados, que elas são memórias que possuem mais espaço, né? Então tem aqui exemplo de HD, DVD, CD, tem aqui também o seu pendrive lá que você conecta na USB. Então todos esses aí são equipamentos que trabalham justamente com o armazenamento de dados. Então o nosso objetivo é entender um pouco melhor como é que essas memórias trabalham auxiliando aqui a CPU, o processador, ok? Então, olha só, essa figurinha aqui, esse diagrama é o mesmo desse, só que ele reduziu aqui para que a gente possa entender essa parte, justamente essa parte do processador trabalhando junto com a memória, ó, tá vendo? Tem aqui três cores diferentes, né? Vermelho é dados, azul é controle e endereço é a via preta. Isso aqui são os barramentos. Então tem três tipos de barramentos. Esses barramentos são vias de comunicação. Essas vias de comunicação elas trabalham comunicando então entre esses três dispositivos, que é o processador, a memória RAM e os dispositivos de entrada e saída. Então, existe o barramento de dados, que é exatamente as informações propriamente ditas, o barramento de controle, que vai controlar para onde essas informações estarão indo, e o endereço quer dizer que é o local onde vai ser guardada essa informação. E aí ele está representando aqui a memória RAM, que é uma memória que trabalha diretamente ali com o processador. Então, quando a gente estuda memória, a gente entende melhor como é que o processador trabalha. Sem a memória RAM, o processador ele não dá conta de trabalhar.
Ele não dá conta de processar as informações, porque ele precisa guardar em algum lugar, porque ele precisa receber de algum lugar essa informação. E esse lugar é justamente a memória RAM, né? Então a memória RAM auxilia exatamente o processador na tarefa dele. Sem a memória RAM não dá para poder trabalhar. Então aqui está a figura de uma placa-mãe, que é uma motherboard. Então, onde que é que fica a memória aí, professor? Aqui não tá as memórias propriamente ditas, que é justamente esses pentes aqui, ó, tá? Elas não estão representadas aqui. O que está representado aqui é justamente o slot onde elas são conectadas. Então, nesse lugarzinho aqui, eu tenho aqui 4 slots aqui, para mim colocar aqueles pentes de memória. Vou voltar aqui, tá? Esses pentes de memórias aqui, eles são colocados justamente nesse lugar, nesse barramento aqui, nesses slots. E é exatamente aqui nesse local em que ele vai fazer a comunicação com o processador. O processador, ele tá aqui, ó. Aqui o processador aqui, ó, do lado aqui. Opa, voltando. Aqui é o slot onde eu vou colocar o processador, né? Ele é colocado aqui. Esse componente aqui, ó, tá vendo? O Core i7 aqui é o processador. Ele é colocado justamente aqui. Tá vendo que é perto aqui das memórias? Por quê? Porque eles têm justamente a função de estar trocando essas informações aí. Então, vou falar um pouquinho sobre a teoria. Para o funcionamento, então, adequado deste computador, para realizar as tarefas do processador, eu preciso, então, de uma manipulação dos dados. Essa manipulação dos dados requer, então, a gravação deles num local. E esse local significa justamente armazenar, gravar essas informações dentro da memória, tá? E pode ter exatamente vários tipos de memória dentro do computador. Quando a gente deu o exemplo aqui só da memória RAM aqui, né? Ela deu o exemplo da memória RAM, mas aqui nessa configuração nós estamos vendo aqui que eu tenho a memória do tipo ROM, tenho a memória de armazenamento, né? Então eu tenho aqui já 3 tipos de memórias diferentes. O computador precisa desses 3 tipos de memória para poder funcionar, né? Então não tem como ele funcionar sem esses tipos de memória aí. As memórias, se você for comparar aí com o nosso mundo real, é como se fosse uma pastinha onde você guarda as informações aí, né? Todas aquelas informações são guardadas justamente aí numa pastinha. Você pode escrever, né, os dados e pode ler também, retirar dados desse local. Então os tipos de memórias, eles caracterizam por isso, por você gravar a informação e retirar as informações desse local. Quando a gente está falando em informação, é claro que existe um limite, né? Quanto de informação eu posso gravar? Depende, né, de que tipo de memória que você está falando. E aí ele mostrou aqui uma pirâmidezinha, tá vendo essa pirâmide aqui? Ele está falando aqui justamente de tipos de tamanho, né? Terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte. E aqui, bem aqui no topo da pirâmide, aqui o bit, né? Lembra do bit? O bit é a menor informação, ou é 0 ou ele é 1. Então tá aqui essas informações aqui, essa pirâmide me falando como é que eu posso gravar essas informações. Dentro da memória, eu posso gravar lá 1 bit, né? Eu posso gravar também terabytes, depende do tipo de memória que eu estou falando. Então, vai ficar mais claro quando a gente estudar os tipos de memória. Tem memória que não dá para me gravar lá dentro dela terabyte. Tem memória também que dá para me gravar terabytes, que é necessário que eu grave terabytes dentro dessa memória, né? Depende do tipo. Mas, de acordo com os tipos de memória, vocês já estão vendo aí a pirâmide, eu vou ter algumas características para elas. De acordo com o tipo de memória, eu vou, então, caracterizar esse tipo de memória. Opa! Como que eu caracterizo esse tipo de memória? Eu caracterizo esse tipo de memória de 2 maneiras. Ou melhor, né? De 4 maneiras. Vamos dizer assim, 4 tipos diferentes de memórias. Eu vou destacar elas aqui. Aqui embaixo, na pirâmide aqui, ó. Embaixo da pirâmide, eu tenho aqui algo que a gente conhece bem aqui, né? Por isso que eu quis começar por aqui. É justamente os discos rígidos, pendrives.
é o local onde que eu tenho maior espaço de gravação. É exatamente aqui. Na base da pirâmide, que é o maior lugar aqui, o maior espaço que eu tenho nessa pirâmide, é o local onde que eu tenho a memória secundária, ou memória de massa, né? Essa memória secundária, ou memória de massa, olha aqui as características dela. Baixo custo, alta velocidade de troca de informações, alta capacidade, né? Tem uma alta capacidade, eu posso gravar aqui terabytes. Mas ao passo que eu tenho uma alta capacidade de armazenamento, eu tenho também aqui uma baixa velocidade. Se eu posso guardar muita coisa num lugar, na hora de eu ficar procurando essas coisas no lugar, vai me gastar muito tempo. Então ela vai ter baixa velocidade. E o custo aqui também é baixo. À medida que eu vou subindo na pirâmide, eu vou então mudando aqui então a minha característica. Olha só, eu tenho aqui então a memória principal. As memórias principais, eu tenho duas características principais dela, a memória ROM e a memória RAM. Lembra da memória RAM que nós falamos ali, trocando informações com o computador, né, com o processador? E também tem a memória RAM. As características dessas duas memórias aqui é que uma é volátil, outra não volátil. Nós vamos estudar elas daqui a pouquinho. À medida que eu vou subindo nessa pirâmide, eu tenho aqui então a memória cache, que é a memória cache aqui, ó. Memória cache é uma memória que auxilia demais o processador também. Ela é uma memória já mais rápida. À medida que eu vou subindo na pirâmide, eu tenho aqui baixa capacidade de armazenamento e eu tenho alta velocidade, e o custo também aumenta. Então os registradores e as memórias cache, elas são memórias de baixa capacidade, mas de alta velocidade de troca de informação. Eu tenho acesso rápido a ela. O custo também é maior. Então nós vamos estudar agora um por um desses tipos de memórias que nós vimos aqui nesta pirâmide, ok? É importante que a gente olhe nessa pirâmide e analise justamente esses itens aqui, né? O tempo de acesso, o custo que eu tenho para poder estar comprando, né? O preço dessas memórias, a velocidade, né, que eu vou acessar essas memórias e a capacidade que eu tenho de armazenamento. Isso tudo vai influenciar, então, no meu computador. Tá aí, custo, volatilidade, capacidade, tecnologia de fabricação e tempo. Nós vamos passar cada um desses itens aí. Esse item volatilidade, é porque existem memórias que você tem acesso a elas e quando você acessa, você encontra os dados nela porque o computador está ligado. À medida que você desliga o computador, as informações que estão nelas desaparecem. Por quê? Porque são memórias voláteis. Então tem os tipos de memórias e cada um tem a sua função ali dentro do computador. Nós vamos ver cada um desses tipos de memórias aqui. Quando nós estudamos memórias, a gente sempre faz essa comparação, né? Tá vendo aqui essas figuras? Temos aqui um gaveteiro, né? Guardando aqui itens pequenininhos aqui, né? Itens pequenos, né? Nesse gaveteiro, deixa eu pegar aqui um ponteiro aqui nesse gaveteiro aqui. Mas se você também pegar um ambiente como um correio, um distribuidor, você já vai ver já justamente guardando aí caixas, né? Informações aí maiores aí, né? É um ambiente onde que eu guardo maior informação, né? E tem aqui, olha o tamanho desse gaveteiro aqui, né? É um estante cheio de gavetinhas aqui, todas as informações. Uma memória, ela tem essa característica, pessoal. Ela tem a característica porque ela tem um endereçamento. Então, cada lugar que eu guardo informação é um endereço. Cada lugar dessa gavetinha aqui, ó, é um endereço lá dentro da memória. Então, tudo dentro de uma memória é endereçável. Tudo tem um endereço. Eu vou guardar as informações conforme endereço. E existe justamente algo para controlar a gravação desse endereço, que é os barramentos lá de endereço, barramento de dados, barramento de controle, para que eu possa colocar as informações no lugar correto, ok?
E aqui um quadro de informações onde eu tenho justamente as características das memórias. Antes que eu esqueça, não esqueça de passá-lo lá no Moodle e registrar sua presença. Você precisa registrar sua presença toda a aula. Toda sexta-feira você tem que registrar sua presença. Então, fique ligado aí, ok? As características básicas dos tipos de memória. A localização, onde que é o local onde que eu tenho essa memória instalada, é preciso que eu saiba. Então tá aqui, ó, essa coluna aqui fala justamente da localização onde que ela está. Essa coluna fala se ela é volátil ou não. A característica de volátil, como eu já disse, é que se o computador estiver ligado, você grava e retira informações dessa memória. Se o computador estiver desligado, você não consegue reter as informações dentro dessa memória, né? A velocidade, a capacidade de armazenamento e o custo, se é alto ou se é baixo, né? Então temos aqui os registradores, nós vamos ver como é que funcionam os registradores. Aqui a memória cache, a memória principal e a memória secundária. As memórias secundárias que são os HD, CD, pendrive, ok? A memória principal, ela características delas justamente que ela depende de uma memória ser instalada. É memória ROM, memória RAM, né? E aqui tem a característica de volatilidade. A memória RAM é volátil e a memória RAM não é volátil. Ou seja, a memória ROM fica gravada informações lá nelas. Eu posso desligar o computador que as informações ficam gravadas nela lá. O custo é baixo, é bem dizer baixo, né? Se comparado justamente com os registradores, com as memórias cache. HD, CD, DVD, pendrive tem um custo baixo se a gente for comparar, né? Se você quiser colocar mais memória cache, mais registrador dentro do seu computador, é alto, o custo é alto. Porque elas são justamente memórias que trabalham com alta velocidade, mas de baixa capacidade. Ó, os registradores aqui na ordem de bytes, na ordem de kilobytes, as memórias cache aí, né? Hoje tem até mega aí em cache aí. Agora as memórias ROM e RAM, elas da ordem aí de mega, na ordem de giga, de tera, já uma característica diferente. Então, toda vez que nós trabalhamos com memória, como eu já disse para vocês, elas são todas endereçáveis, ou seja, tem um endereço, um lugarzinho certinho lá dentro da memória. Que endereço que é esse? É aquele endereço lá que eu posso colocar em hexadecimal, um endereço em hexadecimal para poder indicar qual é o local onde que eu vou gravar lá dentro da memória as informações. Então todas essas informações aí que era caderno, armário, né, fichário, né, revistas, tudo isso aí é colocado dentro do computador agora, né? E essas informações são guardadas lá. Então para você ver a facilidade. A gente tem uma fotografia aí, né, de uma bibliotecária aí com a mão cheia aí de informações. Agora imagine isso aqui, tudo pode ser guardado dentro de um computador. Um armário todo cheio de fichário aqui, de fichas, de uma empresa toda, pode ser guardado dentro de um computador. Isso facilita demais, né? Vamos ver aqui como é que funcionam os nossos registradores. O que são os registradores, professor? Os registradores, ele tem a função de auxiliar o processador na busca de instruções, na busca de informações, para que ele possa trabalhar bem. Os dispositivos denominados registradores são os locais onde ficam armazenados esse tipo de memória. Esse conceito de registrador surgiu justamente da necessidade do processador trabalhar mais rápido e mais folgado. Então o processador ele começa a trabalhar e precisa guardar alguma informação. E não onde que ele vai guardar? Ele vai guardar lá dentro da memória principal, dentro da memória RAM? Não, ficaria muito complicado para ele. Vou voltar aqui. Imagina que eu estou estando nessa figura aqui, onde eu tenho aqui um processador trabalhando justamente em paralelo com a memória RAM. Então tá aqui, ó. Aí o processador está fazendo uma tarefa. Aí de repente ele precisa gravar a informação. Aí ele grava essa informação lá na memória RAM, vai gastar muito tempo. Mas ao mesmo tempo, a hora que passar meio segundo, ele precisa dessa informação de novo e ele precisa
colocar essa informação no processador. Então, o que é a ideia do desregistrador? A ideia do registrador é que eu tenha uma pequena memória aqui dentro, ó. Então, o processador, ele grava essas pequenas informações aqui dentro do processador mesmo. E aí, se ele precisar, ele vai e joga lá para a memória principal, que é a memória RAM. Então, aqui dentro do processador, eu tenho, então, os registradores. Aqui, ó, os registradores estão aqui representados, ó. Isso aqui tudo é registrador, ó. Pequenininho aqui dentro desse processador aqui. Os registradores, memória cache também, eles trabalham em conjunto com o processador, para poder auxiliar ele na tarefa. Imagina que você está fazendo uma conta, por exemplo, 11 mais 11. 11 mais 11 dá 22, né? Vai 2, né? A hora que você falar, coloca 1 embaixo do 1 lá, né? Então, 1 mais 1 dá 2, sobe 22. Aí você coloca lá 2 e 2. Aí você está lá numa outra conta. Vamos supor que você está com uma outra conta lá. Você está com uma conta, por exemplo, 9 mais 1. 9 mais 1 dá 10, então vai 1. Esse vai 1 aí, ele precisa guardar em algum lugar. E onde que ele vai guardar? Lá nos registradores, né? Então, ele auxilia o processador nesse tipo de tarefa. A velocidade dele de acesso é na ordem de nanosegundo. Nanosegundo é coisa muito rápida. Imagina microsegundo. Nanosegundo é mais rápido ainda que microsegundo. Mas a capacidade dele está na ordem de bits, né? 128 bits. É uma memória tipo volátil, que a hora que você desliga o computador, ele desliga. E de alto custo, né? O desenho aqui está mostrando aqui as memórias aqui dentro. Ah, professor, mas como é que é as memórias? Memórias é cheio de porta IND, porta OR, porta OR, lá dentro das memóriazinhas, tá? A memória cache funciona da mesma maneira, mas só que eu posso instalar elas do lado ali das memórias, da memória RAM. Eu posso colocar elas do lado ali do processador, né? Posso instalar elas do lado do processador. Ela vai auxiliar também o processador nessa tarefa. O processador precisa realizar uma tarefa e ele precisa guardar lá dentro da memória, mas daqui a pouquinho ele precisa dessa informação novamente, ele vai guardar então essa informação na memória cache e depois pega ela de novo. Então, considerando essa premissa que o processador precisa buscar os dados e instruções em uma memória externa, ele vai então facilitar buscando diretamente na memória cache, em vez de buscar lá na memória principal. A memória principal é grande, né? Então eu não vou pegar na memória principal as informações, pego lá na memória cache, que é pequenininha, e eu busco as informações lá rapidinho. Para mim procurar é fácil. Se a memória for muito grande, aí eu tenho que buscar vários endereços, né? Procurar em vários endereços. Então, considerando que a tecnologia vai desenvolvendo e os processadores fazem com que esses dispositivos sejam bem mais rápidos que a memória principal, surgiu então a necessidade de diminuir esse atraso gerado da transferência de dados entre a memória e o processador. Então existe um atraso, até que o processador vai lá na RAM e pega as informações, dá um atraso, né? Demora. Então é mais fácil ali na memória cache, rapidinho vai lá e busca. Só que eu não posso ter uma memória cache grande. Se a memória cache for grande, aumentando demais, aí vai ficar igual a memória RAM. Então não é esse o objetivo, tá? Então tá aqui, ó, exemplificando, tá aqui o processador e tá aqui as memórias caches. Elas podem ser externas, né? Dependendo da tecnologia. Tem computadores que vêm com memória cache externa, tem uns que vêm com a memória cache interna dentro do processador. É basicamente igual os registradores, só o tamanho que modifica, tá? Que muda. Então eu tenho aqui as memórias cache externas aqui, ó, na ordem de 512K, tá vendo? E aí ela faz a comunicação com a memória principal, ó. Então ele deu um exemplo aqui da memória 64 MB, mas isso aí hoje já está muito mais, né? Está na ordem de giga aí, né? Então 4 GB, 16 GB, então vai embora. Então aqui, ó, o processador conversa com a memória cache vai lá e conversa aqui com a memória principal. Isso daqui, ó, facilita. Então o processador vai lá e grava uma informação aqui. Então o processador foi lá e gravou informação aqui, ó, colocou um 0 e um 1 aqui dentro da memória cache, beleza. Aí ele precisou de novo, então ele vem aqui rapidinho e pega.
Se ele tivesse que gravar aqui dentro, aqui ia demorar. Aí depois, agora eu já preciso de novo desse 0 e 1, volta aqui, e isso demora muito. Estou falando na ordem de nanosegundos, tá? Então existe uma diferença aqui, pessoal, diferença conceitual, diferença de fabricantes, entre esses nomes aqui, ó, L1, L2 e L3 também. É o local onde que essas memórias são colocadas, né? Quanto mais perto aí do processador, ó, mais rápido ela vai ser e menor ela vai ser, né? Ou seja, quanto menor o nível, L1 é o menor, mais próxima essa unidade de memória está do processador. Então a L1 está pertinho lá do processador, sendo acessada primeiro e com mais rapidez, pois sempre que o processador fizer uma busca de informações, ele começará pelo nível menor. Então, existe o L1, L2, L3, o banco de memória cache, né? Então ele vai lá primeiro no L1. O L1 tá cheio? Não, vou no L2, gravo lá e deixo lá. Aí ele vai fazer sempre essa busca aí. A grande vantagem aqui é que essa divisão da memória cache em níveis torna a busca de informações do processador mais otimizada, uma vez que as informações estão divididas em bloco de prioridade. Ok? Então a memória cache, o acesso dela aí é na ordem de 5 a 20 nanosegundos. A capacidade aí está na ordem de megabytes aí já, tá? Ela é volátil. Ligou ela, tem informação. Desligou o computador, não tem informação mais, né? E é de alto custo. Tem um softwarezinho que você consegue ver quanto de memória cache tem no seu computador. Vai lá no Google e digita lá, verificador de memória cache. Dá um enter lá, você vai ver um softwarezinho para você poder baixar no seu computador e ver quanto de memória cache ele tem, ok? Se acessar também o seu setup aí do seu computador, você vai conseguir ver também quanto de memória cache ele tem. Agora vamos para a memória principal, que é a memória RAM, tão esperada. A memória RAM, ela é a memória que tem o acesso, ela é maior, né? Tem maior capacidade. E aí, ela também é volátil. A memória RAM é uma memória volátil. O computador desligou, as informações, elas se perdem. Tempo de acesso aí de 50, 80 nanosegundos, essa velocidade já aumentou já, tá? Mas a memória RAM, conceitualmente, significa Random Access Memory, memória de acesso randômico, né? Correspondente a um tipo de memória volátil. Quando tem energia, tem informação lá dentro. Desligou o computador, acabou essas informações lá dentro, ok? Esse é o tipo pelo qual muitas pessoas perdem arquivos quando estão utilizando aí essas informações dentro do seu computador. Aí você está com o computador, não salvou a informação, aí desligou, a informação toda cai, tá? Esses pentes de memórias aí que nós vimos aí, ó, são a característica do tipo de memória. Cada chipzinho preto desse aqui são as memórias propriamente ditas, tá? Dentro desses chips aqui, tá cheio de porta END, porta OR, porta OR, a combinação delas, que vai fazer com que os dados sejam gravados aqui. Então aqui dentro é gravado 01, 01, 01 aqui dentro, com aquelas portas lógicas lá. Tendo energia eu consigo gravar aí as informações, tá? As memórias secundárias, então, são aí justamente aí os HDs, SSD, que é o tipo de HD que nós vamos ver, DVD, pendrive, tudo aí são memórias secundárias, tá? Elas são não voláteis, ou seja, a informação fica gravada nela lá. Gravei, posso tirar a energia, que a informação tá lá dentro do meu pendrive. Gravei, tirei energia, a informação tá lá no HD. Então, isso daqui é um DVD, né, um Blu-ray, isso aqui é um pendrive, isso aqui é um HD, tá lá dentro do computador. Isso aqui é um pendrive externo aqui, né, um HD externo, né? Só para a gente poder ter uma ideia aí nas figurinhas aqui. Então tá aqui os pentes das memórias principais. Voltando aqui, pessoal, memória secundária, a característica dela. Memória principal, que é a memória de acesso randômico, que é a RAM, tá? Então tá aqui alguns pentes de memórias, né? Aqui ele dando o exemplo aqui, ó, para poder conectar aqui
o tipo de memória aqui, ó, lá no Paint, né? Lembram lá? Quando a gente fala aí Word, a gente está falando num tipo de informação, é num tamanho de palavra, né? É numa palavra que é justamente um conjunto de bits aí, eu consigo formar palavras. Eu estou falando isso, esse slide veio aqui agora, justamente para poder frisar aquela ideia de endereçamento. Então toda a memória ela é endereçada. Então lá eu tenho partição dentro da memória e cada parte eu tenho um endereço. E aí eu vou guardar dentro da memória, dentro de cada um desses endereços, a informação que eu quero. Eu vou gravar lá dentro as words, as palavras, né, as combinação dos bits e bytes dentro dela. Eu consigo gravar através de lotes, através de unidades de transferência. Eu faço um pacote e gravo tudo dentro desses endereços aí, tá? A parte de escrita e leitura, ela funciona dessa mesma maneira, tá? Ler e escrever lá dentro do endereço, eu preciso escrever, então eu preciso saber qual é o endereço. Eu preciso ler, então eu preciso saber qual é o endereço para me ler, tá? Aí agora vem falando sobre as memórias ROM, Head-On Memory. É uma memória onde eu vou gravar as informações, onde eu vou escrever as informações, e as informações vão ficar gravadas lá, tá? Essas informações ficam gravadas na memória ROM. Mesmo eu desligando o computador, mesmo está sendo energia, eu tenho as informações lá gravadas. Dentro do computador, a gente consegue verificar essa memória trabalhando. Como, professor, que eu consigo verificar a memória RAM? Você mostrou aqui a placa-mãe, mas onde que é que está a memória ROM aqui na placa-mãe, né? A memória ROM fica pertinho da bateria que tem aqui, ó, a bateriazinha que tem aqui. Essa bateria também que faz com que essa memória ROM não perca as informações dentro dela, as informações principais dentro dela, né? Essa bateria faz com que essa memória ROM não perca as informações lá. A memória ROM, eu gravo as informações que iniciam o computador. As informações que se iniciam o computador são informações essenciais que eu vou justamente identificar qual computador, qual processador que tipo de memória que qual o tamanho do HD que está lá gravando no computador, qual o tamanho da memória RAM. Todas essas informações é gravada lá no setup do computador. Então, quando eu inicio o computador, eu faço um teste, um autoteste, que chama POST, né? Eu faço um teste nele e verifico todas essas informações. Esse teste só é possível porque eu tenho a memória ROM e ele é gravado lá na memória ROM. Então, a primeira coisa que eu faço no computador quando eu ligo é ter acesso à memória ROM. Acessei a memória ROM e ele vai me falar que tipo de computador que é, o que está gravado nele, qual é a informação, qual é a configuração desse computador, qual que é a velocidade que ele trabalha. Todo esse tipo de informação está lá dentro da memória ROM. Por isso que é uma memória não volátil, porque eu não posso perder essa informação, né? É a mesma coisa ao ser humano. Por exemplo, tem informação que eu não posso perder dentro da minha cabeça. Tem informação que tem que ser ROM dentro da minha cabeça. Não pode ser RAM dentro da minha cabeça. Tem que ser ROM, memória ROM. Por exemplo, eu não posso perder a informação que está gravada aqui de qual é o meu nome. Porque se eu perder a informação, eu roubo. Eu não posso perder a informação de onde que eu moro. Eu não posso perder essa informação. Eu não posso perder a informação de que eu sou casado. Porque se eu perder essa informação, eu vou enrolar. Eu não posso perder a informação de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu não posso. Essa informação tem que estar gravada lá, é memória ROM, ok? E existem vários tipos de memória ROM também. Eu vou mudar aqui um pouquinho, só um minutinho, porque eu vou estar fazendo uma configuração aqui só para me voltar lá na apostila. E lembrando a vocês, por favor, entrem por favor, no AVA e façam presença lá no AVA, por favor. É necessário que vocês façam presença lá no AVA. Peguem
presença lá no AVA, porque precisamos que vocês acessem a presença lá, ok? Vou pegar aqui mais uma tela aqui, deixa eu ver qual tela que é. Perdi aqui, perdi, achei. Ah tá, só informação para vocês aqui, que eu quero que vocês, para ver como é que vocês vão se sair disso aqui. Nós vamos continuar na próxima aula, né, falando sobre memória, tem muita coisa pra gente ver ainda sobre memória, mas nós já temos uma atividade lá na atividade de aprendizagem na página 56. Temos aqui exatamente 1, 2, 3, 4, 5, até a letra F. Falando aqui quais são os tipos de memória, quais memórias voláteis e não voláteis. Então tem uns exercícios para vocês fazerem aqui e eu preciso que vocês acessem justamente estas atividades, ok? Então tenham acesso aqui, acesso à apostila e façam essas atividades de aprendizagem aqui até a letra F. Nós vamos continuar o nosso assunto na próxima aula sobre memória, memória RAM. Então nós vamos ver aqui os tipos de memória, né? ROM. Nós vamos ver aqui que nós temos a PROM, EPROM, E2PROM, a EPROM, Flash. Nós vamos ver como que é que elas funcionam aqui, como é que elas funcionam, ok? Então vou lá deixar disponível para vocês. A ideia é que vocês possam ter facilidade de acesso. Não necessariamente ser exatamente às 19 horas na sexta-feira. Então você pode ter acesso a essa aula a qualquer momento. Também tem mais um vídeo no portal para que vocês possam ficar ligadões aí sobre o assunto de memória. Nós temos mais um vídeo onde a gente fala mais alguns conceitos de memória. Então até mais, bom final de semana para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E por favor, vamos ativar mais o grupo do WhatsApp. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar lá no grupo do WhatsApp, qualquer hora eu estarei auxiliando vocês lá, ok? Abraço a todos e até mais, ok? Tchau, 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 tchau.